Olá, meus amigos. No que tange a posicionamentos políticos e ideológicos, o mundo nunca esteve tão polarizado. O que antes era restrito a ambientes de bares e mesas de jantar, hoje é motivo de separação entre amigos e até mesmo familiares. Amigos de longa data, que antigamente se respeitavam e se amavam, hoje são praticamente desafetos e inimigos declarados só porque possuem posições políticas e ideológicas opostas. Teria isso alguma relação com o fim dos tempos profetizado na Bíblia? Roda a vinheta e nós vamos descobrir. Eu vou pedir um minutinho da sua atenção para nós refletirmos um pouco acerca de uma passagem bíblica muito lida na igreja, porém pouco estudada. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, e se refere aos últimos dias. Acompanhe comigo aqui. Preste atenção nos adjetivos que serão usados aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. No calendário de Deus, os últimos dias referem-se ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Intervalo de tempo em que Deus está preparando o mundo para o que a Bíblia chama de Armagedon, ou fim dos tempos, fim de todas as coisas. Paulo, nesta passagem, estava advertindo, avisando o seu filho na fé e pupilo, Timóteo, que na época era presbítero na igreja de Éfeso, acerca de falsos doutores, falsos mestres que desencaminhariam a muitos da doutrina dos apóstolos e levariam à perdição. Essas características alistadas ali, esses adjetivos tão desagradáveis e negativos, poderiam ser identificados nesses falsos mestres. No entanto, o Espírito Santo de Deus o inspirou a dizer que nos últimos dias, nos últimos tempos, essas características ficariam mais fortes nos homens. Um dos adjetivos da extensa lista citada por Paulo, que nós vamos analisar esta noite, é o adjetivo implacáveis, que vem da raiz do grego aspondos, que significa literalmente irreconciliáveis, que vem da raiz privativa esponde, que significa libação, ou seja, era uma palavra usada pelas pessoas que queriam fazer uma oferta, que faziam na época uma oferta aos deuses em troca de aplacar a sua ira e buscar serem abençoadas em suas vidas familiares, conjugais, sociais, financeiras e etc. Outra forma como esta palavra era utilizada era em tratados de paz assinado entre clãs rivais, nas disputas por terras aráveis, territórios e rebanhos, e também entre nações inimigas. Nesses acordos eram aplacadas a ira, a contenda e o ódio. Percebam então que Paulo, utilizando a palavra implacáveis, refere-se a pessoas que não querem ser aplacadas. Elas dedicam o seu tempo e a sua vida a querer confrontos, a querer humilhar, a querer provar às outras pessoas que estão certas. Entre no perfil de uma pessoa dominada por uma ideologia, seja ela de direita ou de esquerda. Vejam que seus posts são destinados somente a fazer troça, a humilhar, a ridicularizar aqueles que pensam de forma diferente. Nesta semana, nós tivemos a morte do escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Eu fiquei chocado com a manifestação de muitas pessoas, jornalistas esportivos,
jornalistas, apenas jornalistas, né? E pessoas da nossa convivência que possuem uma ideologia oposta ao do falecido, eu fiquei chocado com suas reações à morte dele. Ainda que nós tenhamos diferenças com as pessoas, você comemorar a morte de uma pessoa significa, ou é um passo, é um indicador preocupante de que você está perdendo a sua humanidade. A mesma coisa aconteceu com a morte da Marielle Franco há uns tempos atrás. Mesmo que nós tenhamos toda a diferença de pensar, de agir, de visão de mundo com qualquer uma dessas duas pessoas, comemorar e fazer piada com a morte de uma pessoa implica no rápido processo de bestialização, da descaracterização do ser humano como imagem de Deus, descrita na Bíblia para o fim dos tempos. Outra palavra da passagem paulina que receberá nossa consideração nessa noite é o adjetivo orgulhosos, que vem da palavra grega tetufomenos, que por sua vez é a raiz participial de tufos, que significa nuvem, neblina, fumaça. As pessoas estão com seu senso de realidade nublados pela soberba, pelo orgulho e pela arrogância. Pessoas que são dominadas pela ideologia sentem-se superiores àquelas pessoas que não coadunam com suas opiniões e com suas posições. Tem o outro muitas vezes por menos do que humano, torcendo para que o outro se dê mal em todas as coisas, para provar que a sua posição é a correta. Todos nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Com a queda no Éden, nós herdamos a natureza pecaminosa. Cada filho de Adão carrega consigo o código genético do pecado, da maldade e do egoísmo. No entanto, nós ainda carregamos, ainda que de forma distorcida e deturpada, nós ainda carregamos a imagem de Deus. Porém, a Bíblia nos deixa bem claro que à medida que os fins dos tempos se aproximam, esta imagem de Deus ficaria cada vez mais distante, o ser humano ficaria cada vez mais distante dessa imagem e semelhança de Deus. Quando você se alegra com a morte de outra pessoa, ainda que ela seja seu desafeto, ou seja uma pessoa que divergiu das suas opiniões e posições políticas em vida, quando você se alegra, fica triunfante e faz troça da morte dessa pessoa, é um sinal preocupante de que você está no processo acelerado de bestialização, de um distanciamento do que ainda restou da imagem e semelhança divina que resta em você. Vale lembrar que nos é prometido que essa imagem e semelhança nos será restaurada na plenitude, em sua totalidade, no dia da ressurreição. É isso que você quer para a sua vida? Viver em prol disso? Viver em prol de provar que o outro está errado? Eu não vim aqui pregar que o crente, por exemplo, não pode se posicionar politicamente. Ele pode e deve se posicionar. Senão ele será posicionado. Nós como cristãos temos que votar em candidatos que estejam alinhados com os nossos valores, principalmente com os valores de liberdade de culto, os valores de defesa da vida. Nós temos que estar atentos às propostas em época de eleição para não comprarmos gato por lebre. No entanto, nós sabemos que nós temos que ter em mente que a nossa esperança vem do alto. Nossa vida está escondida com Deus em Cristo e não em homens. Pelo contrário, maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Nossa esperança, nossos projetos e nossa tranquilidade tem que estar firmada nos céus e não em ideologias. Amém, queridos? Eu acredito que isso é uma reflexão que cada um tem que fazer consigo. Até que ponto a ideologia está dominando a sua vida
E até que ponto você vai deixar com que isso aconteça, né? Jesus prometeu vida e vida com abundância. Isso é verdade, já experimentei na minha vida. Ela começa aqui e vai culminar no dia da redenção em nossos corpos. Só que nós já podemos experimentar aqui esta vida. E eu já tenho experimentado. Mas muitas vezes eu mesmo deixei essa vida de lado porque comecei a depositar o meu foco e a minha confiança em ideologias. Eu não mudei uma vírgula do meu posicionamento ideológico e político. No entanto, a minha esperança não está firmada nisso. Minha esperança está firmada nas promessas daquele cuja palavra de Deus diz que não pode mentir. E as promessas que ele fez são balizadas pelas promessas que ele já cumpriu. Sendo assim, deixe isso de lado. Coloque a sua esperança em Cristo. Esse sim não nos decepciona. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.